Olá, bom dia. Uma prática inédita está sendo adotada em Belo Horizonte. Ela é inédita, mas também está trazendo bons resultados com relação à violência contra a mulher. A gente vai entender já já por que ela é polêmica e por que ela está trazendo resultados na conversa que eu vou ter agora com a psicóloga e pós-doutora em psicologia, Artenira da Silva e Silva. Bom dia, Artenira. Bom dia, Elda. Seja bem-vinda ao nosso programa mais uma vez. Muito obrigada. Essa medida, eu estou dizendo que ela é polêmica, mas que ao mesmo tempo ela traz bons resultados. Ela é polêmica por quê? Primeiro me diga exatamente o que é essa inovação que esse juiz de Belo Horizonte está fazendo. É interessante porque primeiro ele propõe uma modalidade nova de audiência, que ele está chamando de audiência de fortalecimento. Normalmente numa audiência você tem duas partes, você tem um juiz que conduz essa audiência e as partes se colocam. Por que ela é polêmica? Porque neste contexto, e novamente os movimentos feministas são muito contra essa ideia de fazer audiências em sede de medidas protetivas, onde você vai colocar a mulher que está muito vulnerabilizada diante do seu agressor e isso a fragiliza, o juiz chegou à seguinte conclusão: vou fazer uma audiência diferente, que é uma audiência onde só ela vai poder falar, só ela vai poder se colocar. O agressor, ele é convocado para a audiência para ouvir. Ele é mero espectador. Ele é mero espectador. Então, no momento em que ela, fragilizada, com medo, ameaçada por tudo que ela passou e normalmente vem passando há anos, está diante do seu agressor, ela finalmente rompeu a barreira do medo ou o desespero falou mais alto e ela fez afetivamente a denúncia e está ali diante dele. No momento em que ela tem um juiz ao lado dela e não é um juiz qualquer, eu acho que a questão do gênero, ser um juiz homem, faz diferença aí nesse contexto. Ela tem alguém do lado dela que está dizendo: eu estou aqui para permitir que você fale o que até agora você não pôde falar, ou você foi silenciado, ou ele lhe impediu de falar. Então o juiz relata que no início das audiências eles querem fazer uso daquele momento para coagir a mulher de novo, para novamente intimidá-la, mas imediatamente eles são repreendidos e o juiz permite que a mulher fale livremente. Pois é, eu não falei na abertura, mas toda essa iniciativa polêmica de bons resultados é com relação à violência contra a mulher. É disso que a gente está falando. Mas, assim, ao mesmo tempo em que você tem o juiz que pode dar essa sensação de proteção e de segurança, vamos dizer assim. Ela tem um agressor bem ali do lado dela. E o agressor é aquela pessoa que ela foi acostumada a não a respeitar, mas a ter medo. A temer, de fato. Ela perde o medo na hora em que ela senta ali, que sabe que pode falar? Eu acho que sim, ela, em geral, se você perguntar para uma mulher em sede de medida protetiva se ela se sente capaz de estar frente a frente com seu agressor, na maioria das vezes ela vai dizer que não se sente, tá? Mas no momento em que ela tiver a garantia de que ele não vai poder fazer uso daquele momento para injuriá-la, agredi-la, ameaçá-la novamente e que ela vai estar sob a proteção de um contexto, ela vai, aos poucos se empoderando a partir dessa ideia e aceitando esta condição. E é interessante, Elda, que a gente observe como se sentiram essas mulheres que foram submetidas a essa audiência. Pois é, eu estou curiosa. Pois é, eu digo sempre que, assim, para nós, pesquisadores, não interessa muito o que a gente acha, Interessa muito os dados e o que efetivamente acontece. Então, para responder essa tua pergunta, o mais interessante é ouvir essas mulheres. Então, o que a gente tem? Essa prática vem sendo feita em Belo Horizonte há mais ou menos 4 meses e 100% das mulheres que foram submetidas a ela a aprovam, E se sentiram bem tendo que passar pela audiência de fortalecimento. E aí existem vários relatos de uma professora, por exemplo, que há 22 anos sofre agressão e ela disse que a audiência de fortalecimento foi o primeiro momento onde ela pôde falar o que ela pensa da situação que ela vive. E esse nome, audiência de fortalecimento, ela sozinha já dá essa sensação. Ah, sem dúvida, Porque só faltava ele chamar de audiência de empoderamento da mulher. Mas talvez porque empoderamento dá uma palavra já tão batida, vamos dizer assim. Essa audiência de fortalecimento. De fortalecimento. Quer dizer, dá a ideia de força, de que a mulher está ali numa outra posição. Isso, de que naquele momento ela inverte os papéis. Naquele
naquele momento ela pode ocupar o papel de quem fala e de quem vai ser ouvido e de quem vai se colocar efetivamente. Agora, o muito interessante é que, aliada à audiência de fortalecimento, o que é que o juiz também tem feito e é relativamente polêmico, é determinar as sessões, as 8 sessões de reeducação deste agressor em sede de medida protetiva de urgência. Quem é contra essa situação alega o fato de que o juiz está ignorando o princípio da presunção de inocência, porque o sujeito não foi condenado ainda. No entanto, nós já não... vai ser submetido a uma pena. No entanto, né, a reeducação não é pena. Né? A reeducação, como ela é trazida na Lei Maria da Penha, ela é um dispositivo de prevenção. Ela é um dispositivo de avaliação de se aquele sujeito e esta vítima entendem realmente o caráter de gravidade da violência contra a mulher. Quer dizer, mesmo que não ele seja inocente, né? Então vamos presumir, mesmo que ele seja inocente, essa pena aplicada não tem nenhuma consequência grave, ao contrário. Não é uma pena. Não então, é uma pena. O que é muito importante de se colocar é que não é uma pena. Isso. Primeiro porque em varas cíveis, como nas varas de famílias, por exemplo, ou mesmo na infância, né, o ECA tem o 129 que permite isso, permite que o juiz determine, por exemplo, psicoterapia para pai e mãe, no caso de estarem agredindo seu filho, ou qualquer outro tratamento médico, se o pai e a mãe estão usando crack, terem que se submeter, por exemplo, a um tratamento para uso de drogas. Então, aqui, no momento em que a medida protetiva de urgência, ela tem caráter predominantemente civil e não penal, né, é possível se pensar na reeducação, sim, como uma medida importante para ser efetivamente determinada no início da situação, uma vez que ela seja levada à justiça através de um pedido de medida protetiva de urgência. Porque a gente não está falando em pena, a reeducação é uma medida de prevenção. Pois é. Se ele não for culpado de nada, é uma medida de conscientização. Ela não é uma medida não é uma penalidade, não é uma pena que está sendo aplicada. Ele vai aprender, se ele nunca fez, ele vai aprender que não deve fazer mesmo daí para frente. Pronto. Exatamente. Vamos fazer aqui um rápido intervalinho, daqui a pouco a gente volta. A gente vai continuar conversando sobre esse assunto. Voltamos aqui para o nosso segundo bloco de conversa sobre essa inovação de combate à violência contra a mulher. A gente falou bem da mulher, de como ela se sente numa audiência dessa. Ótimo, até porque só ela vai falar, então é realmente aquela sensação de força e de poder. E o agressor? Tem alguém que esteja defendendo nessa hora a posição de inferioridade, vamos dizer assim, desse agressor nessa audiência de fortalecimento, Afira? Olha, eu não te diria defendendo, né? Mas, por exemplo, nas minhas pesquisas eu tenho um olhar muito especial para o agressor, porque eu entendo que se nós não tratarmos da questão do agressor, nós não vamos efetivamente dar uma resposta eficiente para a vítima. Tá? E do ponto de vista de como ele se sente, é interessante essa inversão de papéis, porque é um primeiro momento onde ele não vai impor a vontade dele, é um primeiro momento onde ele não vai determinar que ela cala e ele fala, que ele não vai subjugar pelo medo e pelo controle. É um primeiro momento onde ele vai ouvir conteúdos que ele não, para os quais ele ainda não tinha atentado. Então a gente também vai para os dados, né? Como se sentiram esses agressores nessas audiências? É interessante porque o relato, tanto de profissionais técnicos que assistem às audiências, quanto dos próprios agressores, é que eles iniciam com uma série, inclusive, de comportamentos não verbais, corporais, muito de contenção, né? Vermelhidão no rosto, balança o pé, danada de falar. Assim, a sensação de estar sendo ali, de alguma forma, contido, né? De uma maneira bastante incisiva. Mas à proporção que eles vão ouvindo os conteúdos, e vamos lembrar que aquela vítima não é alguém a quem ele é indiferente, né?
é alguém que ele sente como um objeto, como alguém que é de posse dele, alguém sobre quem ele tem que ter o domínio e alguém que ele subjugou durante muito tempo e que normalmente com quem ele manteve algum tipo de contato afetivo ou sexual presente ou pretérito, ele não é indiferente, o que ela fala não é neutro, não é zero para ele, tem impacto emocional nele. Então, quando ele chega no final da audiência, ele chega menos tenso, com menos vontade de estar se colocando e mais reflexivo. Ele chega mais propenso a aceitar a importância de fazer as sessões de reeducação. Porque, como o próprio nome diz, é para questionar o que culturalmente, não só eles, mas eu e você, todos nós temos efetivamente introjetados, né? Pois é. E será que dá para perceber assim mesmo nessa linguagem não verbal, nessa linguagem corporal, que ele passa por um processo de reflexão durante essa audiência? Sem dúvida, ele muda muito entre o início da audiência e o final da audiência. Tá? Porque ele percebe claramente que ali se está para além do processo acusatório de você cometer um crime, né? Ali se está para, vamos refletir sobre o que está acontecendo, vamos refletir sobre a percepção da mulher enquanto objeto de propriedade masculina e sobre o qual você pode ter qualquer tipo de comportamento, né? Existe todo um conteúdo importante abordado ao longo dessa audiência, junto com a fala dela, e a fala dela não é a fala da raiva, é a fala do sofrimento. É a fala de você sabe como eu me sinto toda vez que você faz isso, você sabe como que eu chego no trabalho trêmula, você sabe o quanto que meu rendimento vai para 50%, você sabe o quanto que eu fico incapacitada para cuidar dos nossos filhos, né? Você sabe o quantas vezes os nossos filhos me chamam na cama para ir brincar ou para fazer um dever e eu não consigo em função de como eu estou petrificada ou paralisada por essa situação. Então ele é obrigado a tomar contato com conteúdos que são significativos para ele. E talvez não coisas são que ele nunca tinha ouvido. Ou pensado por essa ótica. Né? Ele nunca deu oportunidade para ela falar, logo ele nunca tinha ouvido essa versão da situação, né? Ele sabe da parte dele, vamos dizer assim, né? Ela é minha, eu faço o que eu quiser e pronto. Quem tem, assim, quando você diz que é polêmica, é porque tem alguém contra e alguém a favor. Quem é contra diz o quê? Vai dizer que, veja, numa audiência você precisa dar oportunidade para ambas as partes falarem, né? Sim. Que você precisa, aqui, inclusive os movimentos têm sido muito contra, e nesse sentido eu concordo, de audiências de conciliação. Porque quando você vai fazer um acordo entre duas pessoas, ou quando você vai conciliar algo entre duas pessoas, você pressupõe que as pessoas estão em igualdade de condições. Tá? E quando você tem uma vítima e um agressor de violência contra a mulher, você não tem duas pessoas em igualdade de condições. Você tem uma mulher que está sofrendo violência há anos, porque ela leva em média 3 a 4 anos para chegar a judicializar a situação, ela está desgastada, ela está fragilizada por todas as ordens, então ela não está ali em condições efetivas, igualitárias com esse agressor para que ela possa efetivamente ser conduzida para uma conciliação ou para um acordo. Então aqui a gente tem que lembrar que apesar, né, dos defensores dizerem que as partes deveriam ter igual oportunidade para se colocar, nós não temos partes em iguais condições, né, desde o início. Então agora está na hora mesmo da mulher ficar nessa situação de superioridade, né? Toda vez que ela está sempre lá embaixo, né? Mesmo nas audiências, mesmo quando ela faz uma denúncia, sim, ela se sente ameaçada, ela volta, tira essa denúncia. Nessa parte a gente pode dizer, que de alguma forma a Lei Maria da Penha, ela não está trazendo os resultados que a gente esperava, na verdade, que tivesse trazido? Olha, eu digo sempre o seguinte... Deixa eu te interromper agora, minha vez. Estou tipo uma audiência de fortalecimento. Então, e fazer um rápido intervalinho de novo e a gente volta já já. Pois é, chegamos ao nosso último bloco de discussão aqui sobre essas medidas polêmicas de proteção à mulher e a gente estava falando na efetividade da Lei Maria da Penha. A gente pode chegar a essa conclusão que de alguma forma a gente está, eu não vou dizer fracassar, uma palavra muito forte, mas de alguma forma falta a gente fazer algumas coisinhas a mais? Eu te diria o seguinte, de novo com o olhar do pesquisador, o que me interessa são dados. Não adianta a gente ficar discutindo algumas situações que sejam positivas, mas assim, do ponto de vista dos dados. Do ponto de vista dos dados, nos últimos 10 anos, ou seja, pós-Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher e os índices de feminicídio no Maranhão, por exemplo, praticamente dobraram.
tá? Então não só não estão contidos, como estão crescendo. Então existe algo errado. E o que tem de errado? É a lei que não é efetiva? Nós pesquisadores não podemos dizer que a lei não é efetiva se ela não for devidamente aplicada. Sim, e o que significa ser devidamente aplicada? Na nossa vara especial de São Luís, por exemplo, mais de 90% das ações são medidas protetivas de urgência. Ou seja, não são ação penais efetivamente. E não necessariamente são vão levar só a uma condenação. Se só 10% são ações penais e desses 10% a gente tem um percentual significativo de prescrições e a gente tem um percentual significativo de não condenações, eu não estou condenando perto de 5%, né, do que efetivamente chega na vara. Então, para a gente isso é um dado bastante importante. E aí, como que a gente pode pensar na possibilidade de diminuir feminicídio, que é a violência do topo da pirâmide? Não é possível, né, a gente conter o assassinato se a gente não punir devidamente violência psicológica e moral, que estão na base da pirâmide, têm pouca visibilidade e ainda são pouco importantes para o Poder Judiciário e para a própria mulher. Então, é muito importante que se comece a visibilizar, né, a relevância de se punir violência psicológica e moral. Punindo aqui na base, a gente pode ter chance da pirâmide não evoluir. Quando a gente fala no aumento desses números, mas o número de feminicídio, de violência contra a mulher tem crescido. O argumento mais comum que a gente ouve é de que não tem crescido. A mulher está tendo só mais coragem de denunciar. A gente não poderia ver por esse viés também? Eu acho que esse é um componente, mas a gente não pode fazer essa afirmação, né? Até porque em violência doméstica a gente tem a questão afetiva muito arraigada e a gente avalia que leva-se muito tempo para se chegar à justiça. A mulher só denuncia quando ela está no nível de desespero, que ela não tem mais suporte para lidar com aquilo no seu cotidiano, e o que chega à judicialização ainda é o topo da pirâmide, não chega a 10% do que efetivamente acontece. A agressão em si, né? Sem dúvida. É, aquela que você pode caracterizar, eu estou machucada, eu estou isso, eu estou aquilo. Como você falou, a agressão psicológica, ela está lá embaixo, na raiz de tudo, mas ela é invisível mesmo. Isso é que ela é invisível para a vítima, ela é invisível para o agressor e ela não pode ser invisível, e esse é meu ponto. Ela até pode ser invisível socialmente, mas ela não pode ser invisível para os profissionais que trabalham com a matéria. Ela não pode ser invisível para os técnicos, ela não pode ser invisível na delegacia, ela não pode ser invisível para o Ministério Público e nem para o Poder Judiciário. Ela precisa ter, né, a visibilidade que ela efetivamente tem e deve ter. Porque entenda que a violência psicológica contra a mulher, ela não é eventual, ele não faz uma vez aqui e não faz mais. Ela é reincidente, reiterada e ela mina a autoestima da mulher e ela é destrutiva em relação a essa segurança da mulher. Então, ela não é uma lesão à honra, ela é uma lesão à saúde dessa mulher. Ela adoece essa mulher. Só uma última pergunta, nosso tempo acabou. Essa experiência polêmica e boa que está acontecendo lá em Belo Horizonte, ela pode se espalhar pelo Brasil inteiro? Pode e deve. A gente está tentando dar o máximo de visibilidade. Nós agora vamos tentar conseguir os dados de Belo Horizonte para que a gente possa avaliar os resultados desta vara, e o que a gente tem de informação inicial dos números mesmo é que os números são muito positivos. A situação de reincidência de agressores que foram submetidas a essa audiência de fortalecimento até agora está em 0%. Olha só, que tá? maravilha. Então a gente precisa realmente estudar isso para que a gente possa publicar, visibilizar e incentivar esse magistrado a concorrer ao Prêmio Novari. Opa, que bom. A partir daí ele ganha mais visibilidade, essas audiências ganham mais visibilidade. Com certeza, quem sabe todo mundo quer copiar uma certeza. experiência que deu certo. Olha, Danilo, você vai ter que voltar aqui para a gente conversar, nosso tempo acabou. Com todo prazer, com todo A gente prazer. deve continuar falando sobre assuntos como esse para que todo mundo tome conhecimento e todo mundo veja o que está se fazendo de bom, né, nessa área. Mas muito obrigada, Danilo da Silva, muito obrigada por sua participação no nosso programa. Um bom dia para você. É sempre muito bom estar com você. Obrigada. E você já sabe, tudo isso que a gente conversou fica à sua disposição. É só acessar o nosso site, que é o al.ma.leg.br/tv, e nos seguir nas nossas redes sociais. E todos os dias eu vou estar aqui esperando você bem cedinho, às 8h30 da manhã, com muita entrevista, muita informação, para tornar o seu dia bem produtivo. Tchau.